As árvores são uma estrutura de dados bastante popular e estão na base da implementação de muitos sistemas de armazenamento de dados, pois permitem, como veremos, mecanismos de acesso e busca muito eficientes, mesmo na presença de grandes volumes de informação. Programar as árvores é também um exercício muito aliciante e muito instrutivo. Por isso, normalmente os programadores têm um carinho especial pelas árvores. Perceber as árvores e dominar os diversos algoritmos constitui sempre um motivo de orgulho. As árvores são estruturas de dados recursivas, como as listas. As listas simples têm uma ligação para a frente, como sabemos. As listas duplas têm uma ligação para a frente e outra para trás. As árvores têm duas ligações, ambas para baixo. Aqueles dois versos vêm citados no início do capítulo 2 de um dos principais livros de programação, The Art of Computer Programming, de Donald Knuth. Donald Knuth é professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, e é um dos cientistas informáticos mais influentes e de maior prestígio em todo o mundo. Tipicamente, representamos as árvores por diagramas com este aspecto. As árvores são um conjunto de nós. Há um nó especial, a raiz. Os nós têm ou não têm descendentes. Os nós que não têm descendentes são as folhas. A raiz é o único nó que não é descendente de nenhum outro nó. A raiz está no nível 0, os descendentes da raiz estão no nível 1, etc. Além dos diagramas, podemos representar as árvores por meio de conjuntos encaixados, por meio de listagens indentadas e por meio de expressões parentéticas. Estas 4 representações correspondem à mesma árvore. Nas árvores binárias, cada nó tem 0, 1 ou 2 descendentes. Mais precisamente, cada nó tem um filho esquerdo e um filho direito, cada um dos quais, ou os dois, podem faltar. As árvores binárias são aquelas que nos interessam principalmente. As representações visuais são intuitivas, mas no fundo as árvores são objetos matemáticos baseados na teoria dos conjuntos. De facto, uma árvore é um conjunto finito não vazio de nós, onde há um nó distinto, a raiz, e onde os restantes nós estão particionados em conjuntos disjuntos, cada um dos quais é uma árvore. Por sua vez, uma árvore binária é um conjunto finito de nós, que ou é vazio ou é formado por um nó distinto, chamado raiz, e por duas árvores binárias, chamadas subárvores da raiz. As duas definições são semelhantes, mas, em rigor, as árvores binárias não são um caso particular das árvores gerais. Eis representações diagramáticas das árvores binárias, mas não esqueça que cada nó tem sempre duas subárvores. Quando não representamos as subárvores, é porque elas são vazias, mas não deixa de ser verdade que cada nó tem duas subárvores. As representações indentadas também permitem identificar as subárvores vazias. Usamos dois tipos de representações parentéticas. Na primeira, cada árvore vem entre parênteses e, se não for vazia, dentro dos parênteses vêm a raiz e as duas subárvores. A segunda é análoga, mas as árvores vazias são representadas por um asterisco. Repare, por exemplo, que o nó 12 tem o 4 como filho direito e não tem filho esquerdo. Seria outra árvore, diferente, se o 4 fosse o filho esquerdo. O lado do nó, em relação ao seu pai, é significativo. Vejamos a definição das árvores que vamos usar na nossa programação. Uma árvore é um apontador para uma estrutura T-node. Uma estrutura T-node tem 3 membros, um para o valor, um array de 2 apontadores tri para os descendentes e um apontador tri para o pai. A operação básica de construção serve para construir uma nova árvore, dado um valor para a raiz e duas subárvores, uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Em geral, estas árvores podem ser vazias. As árvores vazias são representadas pelo apontador null. Para construir uma nova árvore, primeiro alocamos dinamicamente um novo nó para a raiz. Depois preenchemos o valor desse nó. A seguir ligamos um nó à subárvore esquerda. Se a subárvore esquerda não for vazia, então ligamos-la ao nó da raiz, que constitui o seu pai. Fazemos o mesmo com a subárvore direita.
Para observarmos o resultado da construção de uma árvore, vamos usar a representação com asteriscos. Se a árvore for vazia, escreve-se um asterisco. Se não, escreve-se um parênteses a abrir, depois o valor da raiz, depois recursivamente a subárvore esquerda, depois recursivamente a subárvore direita e, finalmente, o parênteses a fechar. Para experimentar, criamos uma sucessão de árvores T1 com 17 na raiz e subárvores vazias, T2 com 55 na raiz e T1 do lado esquerdo, e assim por diante, e finalmente T7 com T4 do lado esquerdo e T6 do lado direito. No fim, escrevemos T7 usando a função da página anterior. Reforcemos o exercício usando a notação só com parênteses. Neste caso, começamos com um parênteses a abrir e terminamos com um parênteses a fechar. No meio, se a árvore não for vazia, colocamos a raiz e as duas subárvores. Os nós de uma árvore são criados dinamicamente. Cada nó tem 3 apontadores para outros nós, alguns dos quais podem ser nulo. Esta função visita todos os nós, primeiro a raiz, depois as árvores, recursivamente, mostrando o valor, o endereço do nó e os valores dos apontadores. Observemos o resultado com as árvores T4 e T7 de há pouco. Por exemplo, a raiz da árvore T7 é o nó 25 e o seu endereço é 1.208.064. O endereço do pai do nó 25 é 0, porque 25 é a raiz. O filho esquerdo é o nó 1.119.224. Nas folhas, ambos os filhos valem 0.